Meu corpo ainda doía do peso do dia quando estacionei em frente ao prédio. A cabeça latejava, os ombros estavam tensos e meus pés pulsavam dentro dos sapatos apertados. Tudo o que eu queria era um banho quente, uma janta simples e o silêncio da minha cama. A rotina estava cada vez mais desgastante, mas eu me agarrava à esperança de que, pelo menos ali, no pequeno apartamento onde eu pagava cada conta, teria paz. Mal sabia eu que naquela noite, até a paz me seria arrancada. Coloquei a chave na porta do prédio. Nada. Girei novamente. Um frio subiu pelas costas. Tentei outra vez, mais devagar. E nada. A fechadura simplesmente não cedia. Olhei em volta, como se o prédio pudesse me dar alguma explicação. Chequei se havia alguma tranca extra, alguma mudança feita pela administração, mas não. Era a mesma porta de sempre, o mesmo lugar em que eu entrava e saía todos os dias havia 4 anos. Foi aí que meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Não vamos deixar você entrar até pagar nossas férias. Fiquei imóvel. A tela brilhava na minha mão, mas eu não conseguia acreditar. Por um segundo, achei que fosse piada. Uma provocação, talvez. Mas conforme fui processando cada palavra, senti como se o chão sob meus pés tivesse sido arrancado. Não vamos deixar você entrar. Minha casa. Meu nome no contrato. Meus boletos pagos com suor e renúncia. E ainda assim, ela dizia nós, como se tivesse algum direito. Como se a chantagem fosse algo justificável, aceitável, lógico até. Eles, minha mãe e o namorado dela, que moravam comigo como quem ocupa um hotel gratuito, tinham colocado uma tranca nova. E agora me exigiam um pagamento para me devolverem o que sempre foi meu. As pernas bambearam. Encostei no carro para não cair. Eu já sabia que eles abusavam. Sabia que, aos olhos deles, eu era uma extensão funcional, útil, a filha responsável que paga as contas, faz mercado, e que deveria entender cada vez que o momento financeiro deles não estava bom. Mas aquilo ultrapassava qualquer limite de decência. Aquilo não era apenas injustiça. Era perversidade. Sentei no banco do motorista e fiquei ali. Sozinha. O frio da noite começou a se insinuar pelos vidros, pela roupa de trabalho que ainda usava. As mãos tremiam, mas eu não sabia se era de raiva, tristeza ou simplesmente da temperatura que despencava. Liguei o aquecedor por alguns minutos, até perceber que o tanque de gasolina estava quase vazio. Não valia o risco. Desliguei. A noite foi longa. Cada hora que passava parecia se esticar. Eu tentava cochilar em posições improvisadas, mas meu corpo reclamava. E mesmo quando os olhos pesavam, minha mente não desligava. Fiquei repassando todas as conversas anteriores, todos os sinais de alerta que ignorei. As vezes em que minha mãe me tratou como banco. As desculpas que inventava para justificar o namorado desempregado há anos, que passava o dia em casa assistindo televisão, enquanto eu quebrava as costas no escritório. Quantas vezes me pediram só este mês? Quantas vezes prometeram devolver quando a situação melhorar? E quantas vezes eu, por cansaço ou esperança, aceitei? Eu sabia a resposta. Todas. Todas as vezes. Porque no fundo, eu queria acreditar que minha família me amava. Que se eu me esforçasse mais um pouco, seria suficiente. Mas ali, no banco do meu carro, tremendo de frio e sem teto mesmo pagando aluguel, entendi. Para eles, eu não era uma filha. Eu era uma carteira ambulante. Uma espécie de aplicativo humano de transferência bancária, com uma função clara, sustentar o conforto deles. E se eu ousasse dizer não, eles me trancariam para fora. Literalmente. Quando o sol começou a nascer, a luz invadiu o carro devagar, iluminando meu rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto não dormir. Eu me olhei no retrovisor. E vi outra pessoa. Vi uma mulher exausta, mas firme. Vi alguém que finalmente havia entendido o jogo. Alguém que não ia mais ser usada. Peguei o celular e procurei o contrato de aluguel no e-mail. Ainda estava no meu nome. Ainda era legalmente meu. Mas eu não queria mais aquela casa. Não queria mais aquele teto compartilhado com gente que me trancava na rua por dinheiro.
Não queria mais ser enganada por laços de sangue que só existiam quando convenientes. Liguei para a imobiliária. Bom dia, aqui é a inquilina do apartamento 32. Preciso encerrar meu contrato imediatamente. Tudo bem, senhora. Podemos agendar uma vistoria. Não precisa. Podem considerar o imóvel desocupado a partir de hoje. Só me informem quando puderem retirar os pertences. Eu não quero mais nada dali. A mulher do outro lado hesitou. Entendo, houve algum problema? Suspirei. A resposta veio amarga. Digamos que minha chave deixou de servir. E eu não tenho mais vontade de forçar nenhuma porta. Desliguei. Em silêncio, comecei a escrever uma lista mental do que eu precisava refazer. Abrir outro aluguel. Comprar roupas básicas. Reorganizar minha rotina. Talvez procurar um abrigo temporário. Mas antes disso, eu precisava dar fim ao último fio que ainda me prendia àquela casa. E para isso, eu precisaria de algo mais frio do que raiva. Eu precisaria de estratégia. Enquanto o resto do mundo acordava para mais um dia qualquer, eu renascia para o começo do meu. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Sobre não permitir mais ser tratada como nada. Sobre virar o jogo. E embora meu corpo doesse, algo dentro de mim estava finalmente em paz. Porque pela primeira vez, eu sabia, eles nunca mais iriam me usar de novo. Naquela manhã, depois de desligar o telefone com a imobiliária, não fui trabalhar. Eu sabia que se entrasse naquele escritório com a alma do jeito que estava, o mundo ia desmoronar com o peso de um simples bom dia. Não havia maquiagem capaz de esconder o que aquela madrugada no carro tinha feito comigo. E mais do que isso, eu precisava de tempo para me reorganizar. Para respirar. Para aceitar que minha vida, dali em diante, precisava começar do zero. Dirigi sem rumo por alguns minutos, até parar em um estacionamento de supermercado. Chorei ali mesmo, com a testa encostada no volante. Chorei não só pela humilhação, mas por cada vez que fui idiota o bastante para aceitar migalhas em nome de uma família. Por cada sim forçado, por cada não engolido. Por todas as noites que me calei quando minha mãe me acusava de ser egoísta, ingrata, má. Era sempre assim, eu era errada por não querer pagar mais uma conta, por não aceitar mais uma desculpa. E agora, por não bancar as férias luxuosas deles em Arraial do Cabo, eu havia sido trancada do lado de fora. Mas agora tudo tinha mudado. Abri um novo bloco de notas no celular e comecei uma lista. Recomeço. Um quarto temporário para alugar. Uma mala com roupas essenciais. Documentos importantes. Mudança de endereço bancário e de correspondência. Cancelamento de cartões adicionais, inclusive aquele da minha mãe. Eu estava cansada de ser vista como garantia. A cada novo favor, um novo abuso. E quanto mais eu cedia, mais eles exigiam. Como se meu papel fosse servir. Como se meus sonhos, meu esforço, minhas dores, fossem invisíveis. Parei em uma loja de conveniência, comprei uma escova de dentes, um desodorante e uma garrafa de água. E ali, no banheiro minúsculo daquele posto, lavei o rosto. A água fria queimava, mas me acordava. Me lembrava de que eu estava viva. E que ser expulsa não era o fim. Era só o empurrão que eu precisava para tomar uma decisão que já devia ter tomado há anos. Peguei o celular e fui até o aplicativo do banco. Um dos cartões adicionais ainda estava ativo. Minha mãe usava para abastecer, fazer mercado, pagar delivery. Ela dizia que era temporário, só até o próximo emprego, só até receber um dinheiro que está por vir. Cliquei em bloquear. Um toque. Um gesto. Um silêncio. Depois, fui até o cadastro da conta de luz. Em meu nome. Cancelei o débito automático. Telefone fixo. Cortei também. Internet. Removi meu cartão da fatura. E por fim, o aluguel. Eles ainda estavam dentro do apartamento, rindo da minha cara, achando que tinham me vencido. Mas ali, enquanto mastigavam as mordidas da pequena vitória, não sabiam que o chão começava a desaparecer debaixo dos pés deles. Porque tudo aquilo que usavam com tanto gosto, era mantido por mim.
Eu não gritei, não ameacei, não bati na porta. Não implorei. Apenas desapareci. No fim da tarde, achei um quarto para alugar por temporada. Era simples, sem luxo, mas limpo e silencioso. A moça que me recebeu me olhou com gentileza quando perguntei se poderia pagar à vista pelos primeiros 15 dias. Pode, sim. Tá tudo bem? Agora está, respondi, e pela primeira vez em horas, consegui sorrir. Arrumei minhas coisas como quem monta abrigo em meio ao caos. Não tinha muito, uma bolsa, minha carteira, celular, o uniforme do trabalho. Mas ali, entre quatro paredes que eram só minhas, senti um tipo novo de liberdade. E uma fúria serena, uma força que não conhecia antes. Uma convicção crua, eu não voltaria atrás. Na manhã seguinte, vesti meu uniforme e fui trabalhar. Os colegas de escritório falavam sobre o fim de semana, sobre séries, filhos, contas, trânsito. Eu apenas ouvia. Com os olhos atentos, mas a cabeça longe. A sensação era a de estar vestindo outra pele. Eu ainda era eu, mas algo dentro de mim tinha mudado de forma irreversível. À tarde, durante o almoço, meu celular vibrou. Era uma ligação dela. Minha mãe. Ignorei. Minutos depois, mensagens começaram a chegar. Precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Você tem obrigação de nos ajudar, não é justo agir assim. Sua família precisa de você, pare de drama. Você quer que fiquemos na rua? Li cada palavra com um tipo de anestesia. Eu conhecia aquele roteiro. Era sempre o mesmo. Primeiro vinham as exigências, depois as acusações, e por fim, a chantagem emocional. Eles me esmagavam até que eu cedesse. E quando eu cedia, o ciclo recomeçava. Mas agora, não. Bloqueei o número. E em seguida, bloqueei também o número do namorado dela. Ao chegar na República, tomei um banho quente e me olhei no espelho. Vi um rosto cansado, sim. Mas vi também uma mulher que finalmente havia aprendido: amor de verdade não cobra pedágio. Amor de verdade não tranca portas, não manda mensagem exigindo pagamento para me deixar entrar na minha própria casa. Naquela noite, pela primeira vez, dormi em paz. Uma paz fria, ainda remendada pelo medo e pela tristeza, mas que me envolvia feito coberta. Eu estava começando a viver por mim. 2 dias depois, as ligações começaram a vir de números desconhecidos. Recusei todas. Na manhã seguinte, uma amiga do trabalho me chamou no canto. Teus pais estiveram aqui ontem. Perguntaram por você. Fiquei imóvel por um instante. O que disseram? Que você surtou. Que sumiu com o dinheiro da casa. E que precisam da sua ajuda porque estão sem luz. Sem internet. Sem dinheiro para a viagem que já tinham pago. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar o enjoo que subia. Claro. Eles não sabiam ainda que eu já havia cancelado tudo. Ainda estavam no modo anti-manipular por pena. Se vierem de novo, diga que estou ocupada, respondi. Muito ocupada vivendo a minha vida. Minha colega assentiu, mas sua expressão carregava algo entre choque e respeito. E naquele olhar, percebi, eu estava sendo vista de outra forma. Pela primeira vez, eu deixava de ser a boazinha, a mártir, a que sempre se sacrifica. E aquilo me dava mais forças do que eu imaginava. Na sexta-feira, a imobiliária me ligou. Senhora, só para avisar que o prazo para desocupação formal venceu. O apartamento está oficialmente encerrado. Algum problema? Seus antigos moradores, bem, se recusaram a sair. Alegaram que ainda têm direito por serem parentes. Sorri. Eles não têm. O contrato estava em meu nome. Podem considerar como invasão. Entendido. Vamos entrar com os procedimentos. Agradeci e desliguei. Respirei fundo. Eles queriam usar o laço de sangue como escudo, como desculpa. Mas não iam mais encontrar abrigo nessa palavra. Não depois de me jogarem na rua por negar uma viagem. Não depois de rirem da minha dor. Estavam por conta própria. E eu, estava livre. Na semana seguinte, comecei a perceber algo curioso.
O número de mensagens bloqueadas crescia dia após dia. Minhas redes sociais estavam repletas de notificações de pessoas que nem sabiam meu segundo nome, mas de repente queriam saber onde eu estava, como eu estava, e por que estava tão fria com a família. O mundo lá fora ainda achava que família era sinônimo de amor incondicional. Que laços de sangue deveriam ser honrados acima de qualquer coisa. Mas ninguém falava do que esses laços arrancam, de como eles podem se transformar em correntes invisíveis, mas apertadas demais. E ninguém via o que eu via por trás do preocupados com você a um desespero surdo para que eu voltasse a sustentar uma mentira confortável. No entanto, eu não ia mais participar daquele teatro. Certo dia, entrei no aplicativo do banco e conferi as últimas tentativas de movimentação. Alguém, provavelmente minha mãe, ainda tentava acessar a conta conjunta que eu havia encerrado semanas antes. E a senha errada foi digitada tantas vezes que gerou um alerta de segurança. Última tentativa às 4h22 da manhã. Era claro. Eles estavam sentindo. Sentindo a ausência da minha renda. Da minha paciência. Do meu silêncio. E eu estava gostando disso. Não por crueldade. Mas porque, pela primeira vez na vida, a balança estava equilibrando. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número fixo. Atendi sem pensar. Alô? O silêncio do outro lado foi breve, mas denso. É assim que você trata a sua família agora? A voz da minha mãe me atravessou como uma lâmina embotada. Gélida, dura. E ainda assim, cheia de drama forçado, como se a vítima da história fosse ela. Família? Repeti, incrédula. Foi isso que você chamou quando me trancou na rua por dinheiro? Ah, não começa com isso. Você sabe que foi um mal-entendido. Um mal-entendido não dura uma noite inteira no banco de um carro, retruquei, firme. Um mal-entendido não exige pagamento para abrir uma porta. Você foi egoísta. Ela explodiu. Você sabia que precisávamos daquela viagem. Já estava tudo pago. Ri. Um riso seco, amargo. Você precisava de férias. Eu precisava de um lar. E você escolheu te deixar na areia com uma água de cocô enquanto eu tremia debaixo de um poste. Silêncio. Ela tentou mudar a entonação. Filha, nós estamos sem dinheiro. O aluguel está atrasado. Já cortaram a luz? Você vai mesmo nos deixar assim? Não fui eu quem deixou ninguém assim. Vocês é que escolheram isso quando me trancaram para fora. Eu só deixei vocês com as consequências. Você é má. Sempre foi. Por isso ninguém te suporta nessa família. Só está feliz agora porque nos vê sofrer. Eu estou feliz, interrompi, pausadamente, porque, pela primeira vez, não sou eu quem está sendo pisada. E desliguei. As mãos tremiam, mas era outra sensação. Não era medo. Era liberdade. Nos dias que seguiram, comecei a reestruturar minha vida. Arrumei um estúdio pequeno, pagável, só meu. Entrei em contato com uma antiga amiga de faculdade que agora trabalhava com curadoria de arte e design, área que eu sempre amei, mas nunca segui por não dar futuro, segundo minha mãe. Ela me recebeu de braços abertos. Indicou freelancers. Me conectou com gente do ramo. Aos poucos, entre uma noite mal dormida e um dia de trabalho no escritório, eu voltava a desenhar. A criar. A respirar. Pela primeira vez, senti que podia construir um caminho meu, sem precisar de autorização de ninguém. Nem para sonhar. Nem para existir. No entanto, as tentativas deles não pararam. Um domingo, quando saía do mercado, dei de cara com eles na calçada. Minha mãe e o namorado, suados, desarrumados, com olhares entre raiva e desespero. O susto fez o coração acelerar. Então é aqui que você está se escondendo? Ela disse, atravessando a rua em minha direção. Comprando com que dinheiro, hein? Com o meu, respondi, mantendo o tom baixo. Aquele mesmo que vocês achavam que podiam controlar. Ela deu um passo à frente. Você é ingrata. Nós te criamos. Nós te alimentamos. E agora age como se fosse superior. Vocês não me criaram, corrigi. Vocês me usaram.
Desde que me entendo por gente, fui a babá, a faxineira, a contadora, a fonte de dinheiro. Criar alguém é amar. E amar não exige pagamento. O namorado dela interveio, vermelho de raiva. Você acha que é melhor do que a gente agora só porque tem um apartamento e um emprego medíocre? Fiquei em silêncio por um segundo. Respirei fundo. E então, olhei direto nos olhos dos dois. Não sou melhor. Sou livre. E vocês sabem disso. É isso que está doendo tanto. Virei as costas e entrei no carro. Deixei-os ali, plantados na calçada, sem palco, sem plateia, sem poder. E pela primeira vez, fui embora sem olhar para trás. Naquela noite, deitei no colchão novo, ainda no plástico, e me dei conta de que não queria mais nada deles. Nem desculpas. Nem reconciliação. Nem reconhecimento. Porque o amor que eu merecia, nunca esteve ali. E se tive que ser expulsa de casa para perceber isso, então que bom que a chave não entrou naquela noite. Porque aquele foi o momento exato em que tudo começou a mudar. Ali, naquele momento de dor e solidão, eu nasci de novo. E dessa vez, ninguém ia me trancar do lado de fora da minha própria vida. Com o tempo, o silêncio deles mudou de tom. Não era mais o silêncio arrogante de quem se sentia no controle. Era o silêncio desesperado de quem percebeu, tarde demais, que perdeu o último pilar que sustentava tudo. E o pilar era eu. Recebi uma notificação do banco numa terça-feira à noite, uma tentativa de saque em um cartão que nem deveria existir mais. Depois, outra notificação, uma solicitação de crédito usando meus dados antigos. Eles estavam tentando. Em todos os cantos, de todas as formas. Rastejando em silêncio, cavando com as unhas tudo o que eu deixei para trás. Mas eu não deixei brechas. Apaguei tudo. Cancelei tudo. Mudei senhas, documentos, registros. Apaguei rastros, nomes, vínculos. E cada etapa dessa limpeza me dava um tipo de paz que eu nunca tinha sentido antes. A paz de saber que eu finalmente era dona de mim mesma. Foi nesse novo estado de liberdade que recebi a proposta. Aquela amiga da faculdade, Camila, me ligou animada. Lembra do projeto de design que você me mostrou mês passado? Um dos nossos investidores viu e adorou. Ele quer comprar os direitos e financiar uma linha com a sua assinatura. Mas só se for com você no comando. Fiquei em choque. Está falando sério? Estou. Queremos você como diretora criativa. E vamos montar um espaço só seu, se aceitar. Quase não consegui responder. A emoção travou minha voz. Anos sufocando minha arte, engolindo minha paixão para sustentar contas que nem eram minhas, e agora, ali estava. A chance da minha vida. Topei. É claro que topei. Em menos de um mês, o projeto já estava em andamento. E em 2, recebi meu primeiro pagamento. Um valor que eu jamais imaginei ver na conta em um único depósito. Com aquele dinheiro, paguei meu novo aluguel por 6 meses adiantado, investi no meu próprio fundo e me permiti, pela primeira vez, sonhar sem medo. Mas o destino, com seu gosto amargo por ironias, nunca deixa a história morrer sem uma última cena. Foi em uma tarde abafada de sexta-feira que o celular tocou. Era o número do escritório da imobiliária antiga. Oi, boa tarde. Você continua como responsável pelo imóvel da Rua 7? Arqueei a sobrancelha. Não. Já encerrei o contrato, já faz meses. Pois então? Os antigos ocupantes foram removidos pela justiça. O imóvel foi liberado hoje. Mas, há um pequeno problema. Suspirei. Que problema? Eles destruíram o lugar. Portas arrebentadas, móveis quebrados, picharam a parede da sala com tinta e spray. Tem até um buraco no teto da cozinha. E tentaram arrancar a fiação do chuveiro. Fechei os olhos. A raiva tentou me subir pela garganta, mas não deixei. Eu posso ver as imagens? Claro. Posso te encaminhar por e-mail. Quando abri as fotos, senti um misto de dor e desprezo. Eles haviam depredado o imóvel. Como se a minha saída fosse uma traição. Como se, por eu ter me libertado, merecesse ser punida.
A mesma mãe que me trancou para fora por uma viagem, agora destruía paredes que eu pintei, tomadas que eu instalei, armários que paguei sozinha. Mas não chorei. Não mais. Liguei para a polícia e informei a depredação do imóvel. Registrei boletim de ocorrência e formalizei uma queixa-crime. Liguei também para um advogado. Podemos mover uma ação por danos materiais e morais, com base nas provas, ele disse. Vai demorar, mas é possível. Faça. Sem piedade. E naquele instante, percebi algo. Eu não estava me vingando. Estava apenas protegendo minha nova vida. Estava dizendo, nunca mais. Na semana seguinte, fui convidada para uma entrevista em uma revista de design. A matéria seria sobre novos talentos femininos que estavam revolucionando o mercado com autenticidade e resiliência. Respondi às perguntas com honestidade, sem mencionar nomes, mas contando o essencial: cresci sendo usada, sufocada, negada. E quando rompi com tudo, finalmente floresci. A matéria saiu com o título: A chave que não entrou, mas abriu um mundo novo. E foi o bastante para que minha mãe descobrisse. Ela me mandou uma mensagem por um número novo, o qual eu já reconheci pelo padrão, sempre um novo chip quando queimava os anteriores. Vi sua entrevista. Está mentindo para todo mundo só para parecer a vítima. Você é uma ingrata nojenta. Nós só queríamos férias. Você acabou com a nossa vida. Respirei fundo. Tirei um print, arquivei. E bloqueei mais uma vez. Porque não havia mais espaço para ódio. Nem para desculpas. Nem para laços que sufocam. Eles tinham perdido o acesso à minha vida. E agora, estavam apenas gritando do lado de fora. Na sexta seguinte, recebi o primeiro exemplar impresso do meu catálogo. Um sonho com meu nome na capa. Meu estilo nas páginas. Minhas cores, minha essência. Olhei para aquela imagem e quase chorei. Mas dessa vez, chorei de gratidão. Por ter aguentado. Por não ter voltado. Por não ter pedido desculpas pelo que nunca foi culpa minha. Eles me queriam de volta. Mas não por amor. Me queriam como antes, muda, moldável, útil. E eu? Eu havia mudado. Para sempre. No fim daquela noite, sentei no sofá do meu pequeno estúdio, olhei a cidade pelas janelas e entendi, tudo que perdi não era meu. Tudo que conquistei veio quando larguei o que me prendia. E quanto a eles? Eles ainda estavam esperando que eu pagasse pelas férias. Mas agora, o preço era a ausência. E essa, eles não podiam parcelar. O tempo, quando bem usado, é uma arma silenciosa. Ele não grita. Não se exibe. Ele apenas trabalha. 1 centímetro por vez, ele empurra os que te traíram para o abismo de suas próprias escolhas. E um dia, sempre chega esse dia, eles caem. E quando caem, não tem a quem culpar, além de si mesmos. Eu estava em casa, terminando uma reunião por videoconferência com a equipe da nova coleção, quando meu interfone tocou. Alô? É a portaria. Tem uma senhora aqui dizendo que é sua mãe. Está alterada. Diz que precisa falar com você com urgência. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. O coração, por reflexo, apertou. Mas já não era dor, era uma espécie de nojo frio. Ela está acompanhada? Sim. Um homem, aparentando estar embriagado. Tentamos impedi-los de subir, mas estão insistindo muito. Diga que eu não autorizo a entrada. E por favor, anote a placa do carro deles. Sim, senhora. Desliguei. Levantei da cadeira, caminhei até a janela e observei. Lá estavam eles. Minha mãe, com a cara pálida, os cabelos desgrenhados, o rosto envelhecido pelo próprio veneno. E o namorado dela, sujo, cambaleante, segurando um envelope amassado. Eles pareciam fantasmas de um tempo que eu enterrei. E mesmo de longe, eu sentia, aquela visita não era sobre amor. Era desespero. O celular vibrou. Desce. É urgente. Precisamos de dinheiro. Estamos sendo processados por você. Só você pode parar isso.
Vamos perder tudo. Sorri. Um sorriso curto, discreto. Um sorriso que não carrega prazer, mas justiça. Não respondi. Apenas tirei uma foto deles na portaria, salvei com a legenda, e ainda achavam que tinham algum poder sobre mim. No dia seguinte, meu advogado me ligou. Eles pediram um acordo. Ofereceram uma retratação pública e querem encerrar o processo em troca de cancelarmos a cobrança judicial. E o que você acha? Eu acho que você finalmente os tem na palma da mão. A decisão é sua. Pensei por alguns segundos. Lembrei da noite no carro. Da chave que não girava. Do frio. Da fome. Da humilhação. Lembrei da mensagem exigindo que eu pagasse pelas férias. Deles. Lembrei das vezes em que eu disse não e fui chamada de lixo. Da tentativa de me fazer parecer louca para os outros. Sem acordo, respondi. Quero que cada centavo seja cobrado. Na justiça, com juros. Quero que eles saibam que não é possível destruir alguém e sair sorrindo. Quero que eles entendam, de uma vez por todas, que o amor que eles negaram, agora não se compra com desculpas. Entendido, ele disse, com firmeza. E posso ser sincero? Foi a melhor decisão que você tomou. Os meses passaram. O processo avançou. E eu continuei crescendo. A nova coleção foi lançada e se tornou um sucesso de vendas. Meu nome começou a circular nos bastidores do design nacional. Convites começaram a surgir. Meu e-mail, antes esquecido, agora transbordava propostas. E quanto a eles? Bom, com a dívida correndo e a justiça cobrando, perderam o pouco que restava. O carro, penhorado. A casa, hipotecada. Os cartões, cancelados. Recebi uma última carta. Escrita à mão. Letra da minha mãe. Fraca. Curta. Nunca achei que você fosse capaz de tanto. Você não é minha filha. Você é um monstro. Li, sorri. E queimei a carta. Certa noite, reencontrei uma antiga amiga de infância. Tomamos um café, conversamos sobre a vida. Ela me perguntou se eu não sentia saudade da família. Se não queria, no fundo, tentar reconstruir as pontes. Pontes? Repeti. Elas não foram queimadas. Elas nunca existiram. Ela hesitou. E então, compreendeu. Você parece em paz. Estou. Mas foi a guerra que me trouxe até aqui. Ela assentiu. E brindamos com chá de hibisco. Um brinde silencioso, sem festa, mas com mais significado do que qualquer ceia de Natal falsa que já vivi. Em uma tarde ensolarada, sentei na varanda do meu estúdio com uma taça de vinho e um caderno em branco. E pela primeira vez, decidi escrever sobre tudo. Cada capítulo. Cada detalhe. Cada queda e cada grito engolido. Não para me vingar. Mas para que ninguém mais precise dormir no carro sem saber se o mundo ainda vai oferecer abrigo no dia seguinte. Escrevi como quem sangra. Mas também como quem cura. E ali, entre as páginas, enterrei de vez os nomes deles. Sem perdão. Sem saudade. Apenas a lápide simbólica de um ciclo que se encerrou. Hoje, tenho uma chave nova. Ela abre um lar pequeno, mas meu. Um espaço sem gritos, sem cobranças, sem jogos. Um espaço onde ninguém exige pagamento para que eu exista. Onde o silêncio é escolha, não punição. Onde eu posso ser, só eu. E, no fim das contas, é isso que mais doeu neles, o fato de que eu sobrevivi sem eles. O fato de que eu prosperei. E que agora, a única coisa que eles têm de mim, é a ausência. E sinceramente, é tudo o que merecem. Fim.